Nós aqui aplaudimos o sucesso do outro. Nós temos alegria de incentivar, encorajar. Nós temos alegria de poder celebrar a vitória pessoal dos nossos irmãos. A única coisa que nós pedimos a Deus é: Senhor, não nos deixe prosperar em nada que te ofenda. Não nos deixe ser bem-sucedidos em nada que te magoe. Tudo que glorifica ao teu nome, faz-nos prosperar. E hoje eu quero apresentar a vocês o livro Esperar um Pouco Mais, de um dos nossos irmãos aqui da Catedral Sede. Eu vou abrir um espaço no culto para celebrar esse momento, porque aqui nós aplaudimos o sucesso uns dos outros. Aqui nós admiramos o que Deus está fazendo. Pastor Aniel, vem aqui, Pastor Aniel. Pastor Aniel Lopes, ele é um dos membros da nossa igreja, ele é o fruto da nossa casa, e nós queremos te dar boas-vindas para apresentar o seu livro, consagrá-lo ao Senhor e através dele abençoar muitas vidas. Parabéns, Aniel, pela sua instrumentalidade de fazer a vontade de Deus, escrevendo esse livro para abençoar os seus irmãos. Fique à vontade. Aqui nós não temos o hábito de receber pessoas sentados. Vamos ficar de pé, por favor? É assim que nós recebemos as pessoas que Deus vai usar para ministrar sobre nós, tá bom? Ele vai ter um tempo para apresentar um pouco do livro e falar um pouco da palavra de Deus conosco neste culto. Eu te admiro e, por favor, eu aplaudo o seu sucesso, tá bom? Deus abençoe. Aleluias, glória a Deus. Bom dia, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Podemos sentar? Vamos. Bom, como o pastor disse, muitos aqui me conhecem, eu sou o Aniel, sou membro desta igreja, e a minha missão com Deus, ela começou quando eu tinha 14 anos. Eu nasci num lar evangélico, sou filhos de pais evangélicos, e a minha vida toda eu tive cumprimentos que às vezes eu mesmo duvidava daquilo que Deus falava em meu coração. E uma das coisas que Deus me falou é que eu sairia da minha nação para uma nação estrangeira. Com 14 anos, eu pensava, impossível, né? Porque eu não entendia. Mas hoje eu sei. E com o passar do tempo eu fui entendendo que o que Deus faz está muito além do nosso alcance. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler somente uma parte onde está escrito assim: se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Deus não atrasa, Ele prepara. Talvez se eu tivesse se cumprido em minha vida, naquele tempo,
talvez tudo tinha dado errado porque eu não estava preparado. E uma das coisas que eu aprendi é que os caminhos de Deus, eles são totalmente diferentes dos meus caminhos. Com duras penas, eu fui aprendendo isso. Por quê? Teve coisas que eu tentei adiantar. Se Deus falou, então eu posso dar um jeitinho. E não funcionou. Uma das coisas que Deus me fez entender ao longo da minha caminhada é que se eu não souber esperar aquilo que Deus está preparando, eu não vou conseguir chegar. Não é por as minhas forças. Aprender a esperar. Aprender a esperar. Ah, mas eu estou com 50 anos. E daí? Eu conheci um pastor na Batista Central de Belo Horizonte. O pastor deve conhecer ele lá. Ele começou o ministério de célula naquela igreja, ele estava com 50 anos. E quem conhece o trabalho de célula da igreja sabe o quanto ela cresceu. E Deus trabalhou, assim como está trabalhando aqui no nosso meio. O que tem acontecido no nosso meio, através desses pequenos grupos, e o que tem acontecido e aquecido nossos corações, através desses pequenos grupos, tem sido fenomenal para nossas vidas. Tem sido assim impactante, porque Deus está fazendo. Deus está fazendo. Quem não aprende a esperar, não está pronto para receber. Quem não está pronto, quem não aprende a esperar, não está pronto para receber. Então, meu irmão, se Deus tem promessa na sua vida, acredite, vai cumprir. Vai cumprir. Pode ter certeza disso. A nossa missão hoje, entendendo um pouco mais, ela é mostrar, através de minha experiência, através do que eu passei, é mostrar para vocês um pouquinho daquilo que Deus pode fazer nas suas vidas também. Moisés, ele esperou com que Deus falasse diretamente com ele, com que Deus preparasse ele. E Moisés foi um dos grandes líderes que liderou uma multidão. E ele não achava capaz. Mas aquele que o capacitou, atravessou deserto, mar, águas que jorravam, maná que descia do céu, nuvem que cobriam, fogo que iluminava. E ele achava incapaz. Eu me achava incapaz. E é uma das coisas que Deus, Ele vem me mostrando ao longo do tempo, que aquele que me capacita é aquele que me guia. Coloca o segundo slide, por favor. O que parece demora na terra é alinhamento no céu. Uma vez eu recebi uma profecia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: você será um grande empresário. Estou aguardando essa profecia ainda.
Porque eu já tive empresa, mas não fui ainda um grande empresário. Mas eu sei que Deus vai cumprir. E eu recebi um acerto de uma empresa e falei assim, eu estou com esse dinheiro, eu consigo abrir a minha própria empresa, ok? E fui lá e abri. Se Deus me prometeu, vou abrir uma empresa. Só que não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus. E era uma empresa que tinha tudo para dar certo, no lugar certo, com produtos certos, mas não era o tempo de Deus. Os mesmos produtos, as mesmas logísticas, deu certo com uma outra empresa, praticamente quase que o lado. A minha não deu. Porque não era o tempo. Não estava alinhado com Deus. Eu tive que aprender isso a duras penas. A espera é transformação. Quando nós esperamos, a gente sente essa transformação. A gente sente que Deus está trabalhando. E o que eu quero passar para vocês com a leitura desse livro é: o esperar não é penoso. Às vezes, a gente está com pressa. Mas às vezes a pressa não é o melhor caminho. Deus ainda está trabalhando. A espera é o caminho. Em Isaías 55, vai dizer lá, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Todas as vezes que eu procuro fazer alguma coisa, que eu procuro expressar alguma coisa, eu respiro, paro e coloco sempre Deus em primeiro lugar, porque eu aprendi a fazer isso. E depois de muitos anos, aonde eu estou? Fora da minha nação. 9 horas viajando sobre o mar. E aqui estou eu, em cumprimento, ainda não se cumpriu ainda completamente, em cumprimento de uma promessa, que Deus me fez lá com 14 anos. Eu quero contar um testemunho, não está aqui no livro, pode ser que esteja no próximo, mas eu quero contar um testemunho aqui de que aconteceu com essa visão evangelística. Quem aqui é de Patinga? Todo mundo conhece uma escola que é muito, ela foi muito em primeiro lugar em vários concursos, em vários processos seletivos de estudos. Foi numa igreja pública, uma escola pública, Arthur Bernardes. Eu estudei nessa escola e eu quero contar uma simples coisa que Deus fez conosco dentro daquela escola. Isso serve para quem aí está estudando, que às vezes acha que a escola não é um lugar de evangelismo. E é. Nós tínhamos um grupo de 3 amigos, eram 3 rapazes, eu e mais 2. E nós começamos a reunir num canto nessa escola. Só que o impacto da nossa reunião, ela causou um alvoroço naquela escola. E começaram a vir pessoas para ver o que estava acontecendo. E as pessoas vinham para ver e ficavam. Esse período foi um período de quase um ano que a gente
fez esse trabalho. Ganhamos muitas almas ali nesse evento. Só que uma coisa que nos abalou muito é porque naquela escola tinha pessoas de outras religiões ou de outros credos. E uma delas espírita. E ela incomodou-se com aquele movimento. E foi para a secretaria para nos barrar, porque dentro da escola não podia acontecer aquele movimento. Porém, olha como que Deus faz as coisas. O diretor daquela escola na época era um pastor. E é obrigação do diretor ir lá ver se realmente aquilo poderia estar acontecendo ou não. Quando ele chegou lá para ver, ele ficou. Assistiu a nossa reunião, que era ali 15 minutos. E falou: ninguém perturba vocês aqui. Ninguém. Vocês têm carta branca para estar aqui nesse local. Desculpa, gente. Eu me emociono quando eu falo disso. Porque dentro da Assembleia de Deus hoje tem presbíteros, diáconos, que estão dentro da igreja, fruto daquele movimento. E eu não podia deixar de compartilhar aquilo que Deus fez naquela época. E o que Ele fez ontem, Ele está a fazer hoje. Para que no futuro, essa nação, tanto a nação de Portugal, quanto nós estamos, quanto a nação do Brasil, ela possa ser impactada por nós. Ela possa ser levada por nós, a mensagem do Evangelho. Esperar um pouco mais não é você cruzar os braços e esperar. Não. Esperar um pouco mais é você colocar nas mãos de Deus aquilo que Ele está e aquilo que Ele há de fazer. Não é colocar você na frente. É ir, mas colocar Deus na frente. Pode passar. Ok. Aí está. A propósito desse livro não é meramente financeira, não. Esse livro ele é apenas um meio evangelístico que eu consegui escrever em poucas palavras, bem fininho, para não ter desculpa de que é difícil de ler. Com 1 hora você consegue ler esse livro. Com 2 horas você tira proveito. Com 3 horas você entende o que realmente Deus quer fazer na sua vida. Nós estamos ali na célula videira. E Deus tem impactado-nos. Deus tem colocado ali o pastor Antônio, a pastora Regilane. Estou vendo aqui o Tiago, a Leide. E nós estamos ali fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós estamos ali fazendo aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. E eu creio que as outras células também, que eu ainda quero visitá-las, porque é bom a gente pegar um pouquinho de essência ali, um pouquinho. Eu creio que Deus está fazendo
em todas as células aquilo que Deus está fazendo em nossa célula. Você que ainda não tem o seu cantinho, né? Vamos dizer assim, o seu cantinho ali, procure. Nós temos várias espalhadas aí, e eu tenho certeza que perto de você tem uma célula que vai te acolher. Amém? Bom, eu quero fazer uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração. Como eu disse, o livro não é para mim ficar rico. Não é isso. A intenção não é essa. A intenção era mostrar para vocês um pouquinho. Quem já recebeu o livro aí, alguns que recebeu o livro, já conseguiu degustar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Porém, me perguntaram, quanto que é o livro? Todo mundo quer saber o preço do livro, né? O livro é 100 euros. Nossa. Achei que o pessoal ia falar amém. Não falou amém. Todo mundo riu. Tá bom. Misericórdia. Gente, a minha proposta é o seguinte. Para mim fazer esse livro, ele me custa 4,73 euros. Cêntimos, né? Eu quero fazer missão com esse livro. Se você sentiu no coração de adquirir o livro, não, irmão, eu só posso pagar 5 euros. 4,73 vai dar 23 cêntimos, vai para a missão. 27. Eu fugi da escola de matemática, da aula de matemática. 27 cêntimos é para missão. Não, irmão, eu quero ajudar um pouquinho mais, que eu quero colocar Deus, eu quero colocar missão, eu vou doar 10 euros. 4,73, o restante é para missão. Amém? Essa é a minha proposta. Físico. Tem um livro também digital. Eu não gosto de ler assim, eu gosto de ler no celular, eu gosto de ler no computador. Tem digital. Para o digital, você me procura depois, pega o meu contato que eu te mando como que funciona. Da mesma forma, vai ter lá uma porcentagem que será designada para missão. Eu quero fazer missão, eu quero que a missão fique rica. E quanto mais almas nós pudermos ajudar, quanto mais almas nós pudermos alcançar, eu acredito que os céus se encherá mais e mais e mais de glória. Assim como o Senhor se coloca de pé quando vai nos ouvir, eu creio assim, Ele vai se colocar de pé também para receber cada alma que for alcançada, cada alma que for levada aos pés do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que crê, eu quero que você dê um aplauso, eu quero que você coloque esse projeto eu quero que você esteja ali juntamente comigo, fazendo essa missão. Dentro do digital já tem mais 2 livros, deve ficar disponível para o próximo mês. Então, eu quero que você, juntamente comigo, com esse intuito, faça missão. Eu não posso ir, mas eu posso ajudar. E eu ajudando, eu estou enviando. É um meio que eu achei, para mim, de poder fazer um pouquinho mais para o reino de Deus. Amém? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Quero pedir aos irmãos que continuem orando por mim, minha família. A minha esposa não está aqui porque ela está dando aula lá. A gente não conseguiu
fazer a virada, mas Deus está abençoando a nossa vida. E tem sido um desafio. Tem sido um desafio. E eu acredito que Deus, Ele está mostrando para nós um caminho a qual nós devemos seguir. Amém? Pastor Hudson, quero agradecer. Você consegue aplaudir? Vem cá, meu querido. Fique de pé, por favor. Senhor, nós queremos consagrar ao Senhor o livro, esperar um pouco mais. Testemunho de fé, testemunho de bênção, de superação do Aniel, Senhor, com o objetivo de evangelizar e fazer missões. Nós queremos consagrar e dizer obrigado, e que tudo prospere para a tua glória e para que o reino cresça. E o povo de Deus